Agora, então, pessoal, basta substituir os dados numéricos que nós já conhecemos. Vamos lá? Então, nossa força resultante será F1 300 newtons ao quadrado mais F2 400 newtons ao quadrado mais 2 vezes 300 vezes 400 vezes cosseno do ângulo θ. Cosseno de θ, para o caso 2, é 90 graus. Cosseno de 90 vale zero. Então, esse último termo aqui vai zerar e ficamos apenas com os dois primeiros. Mas veja, quadrado de um lado, quadrado do outro. Isso é o teorema de Pitágoras, como já sabemos. E aí, fazendo a continha, obtemos força resultante igual a 500 newtons. Agora é que é o caso, né, que a gente quer fazer, né, o terceiro caso. Chegamos a 180. Então, a forcinha 1 teria que estar apontando para a esquerda, oposta, diretamente oposta a F2. Isso aqui é o que a gente chama fisicamente de forças de sentidos opostos. Uma aponta para um lado, a outra aponta para o outro lado. Sentidos opostos para as duas forças. Muito bem. E agora, como é que a gente faz para calcular? Para calcular, do mesmo jeito, nada muda. Aquela relação a gente provou é geral. Continuamos usando raiz quadrada e etc. Né? Nada mudou. Substituindo os valores, então lá, 300, 400, 2 vezes 300, 400. Ok. Cosseno do ângulo em questão, 180. Cosseno de 180 vale menos 1. Lá no vídeo eu comento isso, né? Que é um dos extremos. Os extremos de cosseno e de seno são 0 e mais ou menos 1. Quem está nos extremos? Ou 0 grau, ou 90 graus, ou 180. No caso aqui, para 180, se você pegar na tabelinha ou na calculadora, vale menos 1. Então, substituindo menos 1 vezes o 300, 400, 200, e fazendo o restante da continha, tirando a raiz quadrada, o resultado é de 100 newtons. Veja só que interessante. Veja só. Menor que os outros dois anteriores. Bem menor. O primeiro para 60 graus deu quanto? 628 newtons. O segundo para 90 deu 500. E agora para 180, o maior de todos os ângulos, deu menor valor de resultante. Então, aquilo que eu tinha anunciado lá na atividade, né, para você pensar, é verdade. Aumentando o ângulo entre as forças, a resultante fica menor. E nesse caso, é um menor muito fácil de perceber. Lembra que é 400, supondo para a direita, o F1, e o F2 aqui 300, o F2 400 e 300, 400 para um lado, 300 para o outro. Repara que 100 é exatamente a diferença entre eles, né? E isso não é por acaso. A gente pode mostrar a razão física. Está lá no desenho da regrinha da poligonal. Basta ligar um vetor no outro e a resultante ser a extremidade do primeiro até a origem do primeiro à extremidade do último. Veja como é que ficaria o desenho. Lembra lá? Partindo de O, desenhamos o primeiro vetor. Pode ser qualquer deles, a ordem não importa. Comecei desenhando o F2, né? Já que é soma, A mais B igual a B mais A sempre, tanto para número quanto para vetores, grandezas vetoriais. A soma, né, tem essa propriedadezinha, né? Propriedade aditiva, você pode inverter a ordem que não troca o resultado, né? Então, começando de F2, o que a regra diz? Você terminou de desenhar o F2 aqui, desenhe agora o outro vetor, a outra força, começando do ponto onde o primeiro vetor terminou. Ora, mas o segundo vetor é para a esquerda. Então, a partir desse ponto, eu tenho que desenhar o meu F1, né, na sequência. Ele tem sentido para a esquerda, então ele vai terminar aqui. Esse é o ponto P, onde termina a adição dos vetores. E pela regra que a gente já estabeleceu, ou do paralelogramo ou da poligonal, quem sempre será a resultante? Será o segmento que liga a origem à extremidade final. Ponto O ao ponto P. Então, olha quem é a minha resultante. Olha ela aparecendo aí. Ah, muito bem. Veja lá. Liguei o ponto O ao ponto P. E quanto será que ela mede? Olhando só essa figura aqui, ó. Fácil de certificar. Lembra que o F2 aí é 400, ó, maior de todos? O F1 vale 300? Ora, se esse comprimento todo é 400, essa parte é 300, quanto sobra para esse? 100 newtons.
Não tem outra forma. Então, veja que a própria geometria, a própria regrinha já me diz que esse valor aqui é bastante razoável e deveria ser assim. Finalmente, o caso, né, que a gente queria e deixou por último, que era o caso de 0 grau, né? Ora, 0 grau. Lembra que o ângulo de θ é o ângulo entre os vetores, né? 0 grau, os dois não formam ângulo um com o outro, né? Em outras palavras, eles são paralelos e apontam no mesmo sentido, apontam para o mesmo lado. É essa situação física que equivale a um ângulo de 0 graus. A rigor, um está em cima do outro, né? Os dois estariam juntos na mesma direção. Mas para ficar didático, botei um em cima e outro embaixo. Como é que se calcula? A regra é uma só, não muda. Portanto, usamos a regrinha da raiz, que já conhecemos, e agora substituindo o ângulo de 0 grau, né? Então, nesse caso, FR, de novo, me ajudou nessa? Ah, me ajudou. Cosseno de zero, como eu já comentei no outro vídeo, vale 1, né? Então, fazendo o cálculozinho, vamos encontrar, nesse caso, ó, 700 newtons. Essa vale a pena você fazer, viu? Quem é São Tomé, ó, faz aí para você ver, ó, dá exatamente 700, né? E o que, que isso significa de concreto? Você lembra lá, uma de 300 e uma 400. A soma pode equivaler a 700, mas somente no caso específico e especial em que o ângulo entre elas é de 0 grau. Ou seja, as duas apontam no mesmo sentido. Como se diz de maneira simples, para o mesmo lado, né? A maneira correta, rigorosa, científica é no mesmo sentido. Ora, esse resultado, além da gente obter pela relação matemática que a gente provou, pode ser obtido também pela regrinha da poligonal, né? Vamos ver como é que ficaria. O que, que diz a regrinha da poligonal? Partindo de O, desenhamos um dos vetores. No final, na extremidade dele, desenhamos o outro, do jeitinho que ele é, sem mudar nada. Observa agora que o segundo vetor, ó, aponta para a direita. Então, a partir desse ponto, onde terminou o primeiro vetor, eu tenho que desenhar o segundo. E aí a gente teria o segundo vetor, ó. Terminando, marcamos esse ponto como ponto P, ponto de extremidade. E o que, que diz a regra sempre? A resultante conecta o ponto O, de origem do primeiro, ao ponto P de extremidade do último. Portanto, olha o nosso vetor força resultante seguindo a regrinha, começando em O, terminando em P. E quanto deve ser o valor dele, considerando só a geometria da imagem 13? Ora, esse comprimento é 400 e esse é 300. Se você medir com a régua, quanto vai ser o comprimento total? Inevitavelmente, claro, terá que ser de 700 newtons. Então, veja que tanto algebricamente, fazendo as contas, quanto geometricamente pela regra da poligonal, a gente encontra o mesmo valor de 700 newtons. Moral da história? A resultante das forças, olha os valores pelos quais a gente passou. Vamos recapitular. 0 grau foi esse, 700. A soma dos valores delas, 300 e 400, quando tem o mesmo sentido. Aí a gente foi subindo o ângulo, passamos por 60 graus, deu 628. Passamos por 90 graus, que é menor que 700. Né? Aumentou o ângulo, diminuiu a resultante. De 700 caiu para 628. Chegamos em 90 graus, caiu mais ainda, para 500 newtons. E quando chegamos no máximo de ângulo possível, 180, o valor caiu para o menor da resultante, 100, que é exatamente a diferença das duas, né? 400 menos 300. Portanto, regra que valerá sempre. Dadas duas forças, a resultante delas vai variar entre a simples soma e a simples diferença. Qualquer valor nesse intervalo todo pode ser a resultante de duas forças. Óbvio que o valor específico depende do ângulo específico, né? Como diz a relação.